Boa noite, então, a todos, tá? Hoje, uma aula especial, onde a gente traz algumas informações mais específicas sobre a harmonização, né? Eu produzi esse e-book, mandei para vocês aí através do grupo, mais específico sobre essa arte que é a harmonização, né? Em primeiro lugar, é preciso a gente entender que a harmonização não é uma ciência exata, ela é um processo de composição, de construção de possibilidades, né? De combinações de aromas, de sabores, e isso torna ela uma arte, né? E que se desenvolveu aí bastante a partir do século XVIII, né, com a ampliação, né, da gastronomia, onde a alimentação, onde o uso das coisas deixou de ser puramente funcional para se tornar também uma fonte de estímulo aos sentidos, né? Estímulo aos sentidos e de satisfação, de prazer, né? Então, a harmonização, eu acredito que seja a coisa com o maior interesse de todos, porque é uma coisa que é importante. E ela não é tão simples quanto parece, né? Porque tem alguns princípios que vão reger isso, né? Samantha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma introdução aqui rapidinho sobre aromas e sabores, e aí você entra e nós matamos isso aí rapidinho, né? Que depois, a parte do gráfico, você pode assistir depois daí. Tá? Não, perfeito, eu vou querer sim, com toda certeza, e para mim meia horinha no máximo ali. Até às 8 horas você pode estar disponível? Sim, perfeito. Beleza, então vamos lá. Então aqui, ó, eu vou compartilhar a tela, vocês já estão vendo uma tela aí? Vocês já estão vendo uma tela com harmonização aí, um e-book? Sim. A capa. Beleza. Tá. Então eu vou apresentar aqui. Aqui eu condensei o que está acontecendo aqui. É uma coisa para vocês baixar no celular de vocês, baixar no guardar, porque eu condensei os princípios relacionados à harmonização, especificamente relacionado à cachaça, tá? Os princípios básicos, claro que isso aqui tem coisas mais profundas que vocês têm que, inclusive, estudar, né, e se aprofundar nisso, né? Mas esses são os princípios básicos que vocês podem se orientar. Então, eu condensei aqui isso, né? Não de uma forma tão superficial, quanto a gente colocou ali no curso, onde a gente passava rapidamente sobre isso, mas aqui ele está mais detalhado do que lá no curso. Esse foi o objetivo. Ampliar o conhecimento e ampliar as possibilidades em relação ao que foi abordado durante o curso em relação à harmonização. Tá bom? Aqui eu coloquei os aromas básicos que você vai se referenciar na cachaça, é o que você vai encontrar, tá? Quando a gente fala doces, por exemplo, baunilha, chocolate, amêndoas, pudim de leite, quentinho, tem muito mais, entende? Tem muito mais. Quando você pega um blend, por exemplo, você vai encontrar aromas doces, você vai encontrar aromas florais, você vai muito mais do que de jasmim, de rosas, de lírios, de orquídeas, de gerânio, de flores silvestres, entende? Tem muito mais. Então, isso aqui é uma referência. Mas, de forma geral, são estes aromas que você vai encontrar. Tanto aromas como aromas primários, como aromas secundários, como aromas terciários. Tá? Alguns são mais presentes nos aromas primários e secundários, como os cítricos, por exemplo. Eles são mais relacionados a aromas primários da cana-de-açúcar, não é? A aromas secundários da fermentação, né? Da destilação, do processo
de produção, do processo de produção. Alguns florais também, herbáceos, alguns herbáceos, tem que tomar cuidado com o herbáceo. O herbáceo, como aroma primário ou secundário desequilibrado, ele indica defeito de produção, tá? Ele tem que estar bem equilibrado. O herbáceo, geralmente, ele vai aparecer de uma forma mais clara, como um aroma terciário, às vezes, por exemplo, de madeiras, como o bálsamo, como a cabreúva, madeiras, por exemplo, que tem mais essa coisa do anis, né? Mas ele existe de forma equilibrada, por exemplo, aromas levemente mentolados nos aromas primários, nos aromas terciários, não é? Especiados, por exemplo, os aromas de especiarias, geralmente não, quase 100%, eles são relacionados aos terciários, tá? Ao barril, ao processo de acabamento da bebida, não ao processo de produção, não a matéria-prima e ao processo de fermentação e destilação, mas ao acabamento da bebida, vem do barril, vem dos aromas terciários. Os amadeirados também, né? Frutados também, frutados podem vir dos dois, mas são frutados, por exemplo, o frutado do aroma primário e do aroma secundário, principalmente do aroma secundário, tá? Tem muito da fermentação, do processo de produção, de preparo da cachaça, né? Do caldo de cana para fazer a cachaça, vem muito desse frutado, mas ele tem uma pegada diferente, do aroma frutado, do aroma terciário. Tá? Ele é mais relacionado a frutas frescas, a frutas cítricas, a frutas no primário, no secundário, né? A frutas, a aromas, a frutas verdes, a maçã verde, a coisas mais frescas, enquanto que no aroma terciário, ou seja, da produção do barril, ele vai estar mais relacionado com frutas maduras, por exemplo, com frutas como banana, não é? Com frutas que estão maduras, com damascos, com coisas, né, que são... Então, ele dificilmente vai ter, por exemplo, um cítrico, a não ser que você trabalhe para que aconteça, por exemplo, vindo um cítrico mais leve, né, vindo de um aroma terciário. Geralmente, então, ele vai estar num aroma primário. Ele pode até vir de um aroma terciário, uma laranja ou alguma coisa assim, mas ele vai ter uma característica diferente, né? As moléculas, a leveza das moléculas, tá? O peso das moléculas, portanto, a influência dessas moléculas de aroma sobre o organismo biológico vão ser diferentes, tá bom? Então, vocês vão sentir isso, tá? Isso é importante para você poder trabalhar essa questão aí da combinação. Tá? A função básica do olfato é a orientação, então isso é importante a gente considerar quando você vai fazer uma harmonização, porque a função básica do olfato é a orientação. Então você pode desorientar uma galera se você usar eu estou falando aqui sensorialmente, né? Você pode ter uma má experiência se você não lembrar que a função do olfato é a orientação, é o reconhecimento de lugares, de alimentos, né? De outros animais, da mesma espécie. Então, essa função básica tem que ser lembrada,
né? Nós estamos tentando trazer muito mais para próximo do olfato do ser humano mais primitivo, não para utilizar em caçadas, mas nem na proteção tribal, mas para utilizar na harmonização e na composição de aromas e sabores, né? Na harmonização, nós precisamos tanto do olfato quanto do paladar, né? Então, nós estamos trazendo isso para cá. O sentido sensorial é o sentido sensorial mais importante que nós temos, sem dúvida. E uma pessoa saudável, treinada, evidentemente, né, consegue sentir aí, diferenciar 10.000 aromas, né? Isso são os perfumistas, né? Não é nós aqui, né? A gente também consegue diferenciar vários aí, bastante, mas a gente não consegue classificar, porque teria que ter todo um processo, assim, um processo científico, né? De classificação, né, desses aromas, né? Teria que ter toda uma pesquisa. Mas é um perfumista avançado, um master blender de marcas, né? Consegue ter a memória. Né? Lembra daquilo que eu falei sobre a memória de vocês lá, sobre a memória na semântica, a memória de curto prazo, a memória de médio prazo, na semântica. Então, lá consegue guardar até 10.000 aromas, né? Identificar, né, ao longo do processo até 10.000 aromas na sua memória semântica, né? E o olfato também é uma coisa que é importante nós lembrar. O olfato não é seletivo. Você não escolhe se você está num lugar o que você vai sentir. Ao contrário, por exemplo, do paladar, que você pode reconhecer e dizer, não, eu não quero. O olfato, ou você sai do lugar, ou você remove não é? Então, começa a harmonização numa boa harmonia de olfato. Tá? Mas o olfato, ele tem que ser aqui combinado com as sensações e com as possibilidades do paladar, tá ok? Aqui sobre os gostos básicos. Tá? Isso aqui você tem que estudar mais, o amargo, o doce, o ácido, o salgado, o umami. Tem um livro, tá? Eu aconselho vocês a estudar a parte química disso aqui para vocês entenderem bem. Tem um livro chamado Química das Sensações, que é muito bom, porque ele traz, assim, não só sobre isso, mas ele traz sobre tudo na química relacionada aos 5 sentidos e muito mais. Mas traz sobre o paladar, traz sobre o olfato, traz sobre o aroma, não é? sobre como as moléculas se comportam. Então, você vai entender perfeitamente. Então, nós temos que estudar essa parte química de como funcionam os gostos, os aromas, os sabores, ok? Então, nós temos esses... Eu recomendo que vocês, se não encontrarem esse livro, tá? Mas tem para vender aí na Amazon, por aí, eu recomendo que vocês consigam outros livros e estudem sobre isso aí com as fontes que tiverem. Mas este aqui, vocês vão entender perfeitamente o que estão fazendo quando vocês utilizam uma substância, porque vocês vão entender qual é a molécula que está agindo ali, né? E como ela está agindo, né? Então, você já consegue prever com uma certa antecedência o que vai acontecer, tá? O gosto amargo, então, uma coisa que é importante nós entender na harmonização, o que está associado à percepção dessas substâncias, tá? Quando o gosto amargo, ele é associado à percepção natural, na natureza, né? Ele evoluiu como a percepção de substâncias, né, tóxicas. Então, se você exagerar no gosto amargo, você vai ter uma rejeição, as pessoas vão perceber que tem ali um problema. E ele é associado ao pH alcalino, que é o oposto ao gosto ácido, tá? Tá ok? Uma coisa que é uma confusão. As pessoas acham que o amargo é o oposto ao doce. Não. O amargo
é oposto ao gosto ácido. Quando você bota açúcar no café, você está equilibrando, você não está cortando. Ok? Então, é importante saber isso. Você tem um coquetel ou algo que está muito amargo, para você equilibrar, para você cortar isso, para você trazer isso, você tem que colocar algo ácido. Algumas gotas, por exemplo, de uma fruta ácida. Tá? E não açúcar, porque daí você vai acrescentar um sabor. E não cortar. Entendeu? Então, tá? Então isso é importante. Né? Saber quem é que é a oposição a quem. Tá? O gosto doce, então, aqui o gosto doce, assim como o gosto amargo, ele identifica toxinas, né? Evoluiu para identificar esse tipo de substância, né? Ele também é associado à alcalinidade do organismo, por exemplo. Então, por isso que os animais comem plantas, né? Os gatos, os cachorros, porque eles estão com o organismo ácido, então eles comem plantas. Então, ele é associado ao pH alcalino, né? O doce já tem a função de identificar fontes de açúcares, de energia, né? Então, aí está a glicose, frutose, ele está presente nas mais... É importante saber aonde que estão presentes esses gostos, né? Aí ele pode ser tanto natural, quanto inclusive artificial, por exemplo, como esse ciclamato, né, de sódio, né, e a sacarina, e a sucralose também, que é utilizada em adoçantes, né, e são muito mais doces, inclusive, né? Eles não são naturais, então eles são, as moléculas deles imitam a substância, né? E tem uma ligação muito mais efetiva, eu acho que inclusive, né, com o organismo, por exemplo, do que os naturais, né? Mas claro que não são naturais e nós temos que utilizar isso com uma certa parcimônia, tá? Nós não podemos fazer assim coisas que não são. Então tem que ter cuidado quando você vai utilizar substâncias, por exemplo, que não são naturais num coquetel, né? É importante, por exemplo, que o consumidor saiba disso, tá? É importante que o consumidor saiba disso, assim como se ele não quer, por exemplo, o uso de uma determinada, ele vai pedir, né? Então é importante. Então é isso. Então, e o doce é oposto ao gosto salgado, ok? O ácido, então, também sinaliza perigos, algumas possíveis intoxicações, né? Processo de deterioração, principalmente, tá? Em alimentos, formado por hidrogênio, né, que é um decompositor, vai ser liberado hidrogênio, né, prótons de hidrogênio ali, né, com carga positiva, né, que vão estar formando ali. Então, mas ele também está presente de forma natural, né, na acidez de abacaxis, de limões, de laranjas. Ele também é um gosto que está presente na natureza, né? Então, aqui nós temos que entender o que é o desequilíbrio, onde está o desequilíbrio desses processos. E o salgado, né? Então, onde está ali? Nas frutas, principalmente, né? Principalmente em frutas, você vai encontrar ácido. Tá? Nas frutas cítricas e também em outras frutas. Vai variar ao longo do tempo, por exemplo, na presença de frutas assim. Tá? O salgado, então, a questão é do sódio, não é? É indispensável o funcionamento de processos metabólicos e ele vai estar presente, né, em pequenas quantidades. Nossa civilização, utilizamos o sal como um suplemento alimentar fundamental. Porque nós não temos mais a capacidade, por exemplo, de só com os suplementos naturais, com o uso de
de carnes, com o uso de peixes, com o uso de crustáceos, né? Ou mesmo de alimentos vegetais, ter a nossa quantidade suprida, a nossa quantidade de sódio. Então, isso é importante saber, porque nós temos que, muitas vezes, dosar essa questão do sódio no nosso trabalho. E é oposto ao gosto doce, né? E um intensificador de sabores, então, acaba sendo o gosto umami, não é? Que é um gosto que a gente vai sentir aqui nas bebidas, nos alimentos. Os alimentos, as bebidas eles têm pouco isso. Algumas têm como sabor terciário, tá? Quando aparece o umami, por exemplo, numa bebida, num sabor primário ou secundário de uma bebida, indica um defeito grave de produção. Mas ele pode aparecer num blend, por exemplo, que tem gosto de doce de leite, tá? O umami ele vem daí, ele vem desses aminoácidos relacionados à decomposição de proteínas, tá? Então, é por isso que queijos, doce de leite, você vai sentir esse gosto característico que é o umami, né? E ele combina tanto com doce como com salgado, né? Ele não precisa ser necessariamente, não é só da carne, por exemplo, ou não. Geralmente ele está associado a um outro gosto, a um gosto doce, a um gosto salgado, né? A uma série ele é um gosto que complementa, né? E intensifica esses sabores e que se harmoniza muito bem com os aromas, com o olfato, ok? Quando ele está num equilíbrio, tá bem? E aí, harmonizar alimentos e bebidas e combinar isso, então, educar para o consumo, né? Buscar novas experiências, descobrir novas combinações, né? E se desenvolveu aí a partir do século XVIII, principalmente, quando a alimentação deixou de ser puramente... Ela sempre existiu, tá? Sempre existiu, né? Principalmente entre as classes mais abastadas, né? As pessoas mais... né? Não era o sentido de classe abastada que nós vemos hoje, mas entre as a hierarquia superior sempre existiu uma forma de se fazer, de forma empírica, uma combinação. Mas houve um tempo antes do século XVIII, antes da Revolução Industrial, antes dos adubos nitrogenados, né? Antes dos defensivos agrícolas, antes disso, antes da criação extensiva, de que era um processo muito mais funcional, né? Então, a partir disso aí também se desenvolveu a harmonização, né? A qualidade, qualificar o consumo, né? Essa harmonização, então, ela pode ser entre bebidas e alimentos, entre bebidas com outras bebidas. Um coquetel, por exemplo, é uma harmonização de diversas bebidas, né? Eu posso criar coquetéis autorais. Depois nós vamos ver ali no gráfico como é possível fazer isso, tá? De forma bem assertiva. É nesses momentos que você vai fazer isso. Ou você pode fazer releitura de coquetéis, por exemplo, trocando a bebida base por cachaça, ou uma das bebidas complementares por cachaça, né? Bebidas com ingredientes que potencializem como, né? a qualidade, né? As harmonizações, lembrando que as harmonizações também são funcionais em muitas das... Quase caiu a minha câmera. Também são funcionais, né? Então a gente tem que trabalhar isso também, essa ideia de transferir também uma funcionalidade às harmonizações, né? E há muito espaço para inovação, né? Novas formas de consumo, de receitas, novos lugares para apresentar,
Tem que usar a criatividade. Quem é do ramo tem que usar a criatividade aí e trabalhar isso, né? E separar as melhores experiências para usar nos seus eventos ou mesmo no seu consumo diário. Muito bem. Samanta.